Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Daremos sequência aqui mais um estudo, né? E encontra-se no livro Bases da Fé Cristã. Dentre eles, tem 20 fundamentos que nós estamos aqui falando dele um pouco de cada um, tá? Hoje o tema é o que é o pecado, 8º capítulo. Então, falando um pouco o que é o pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus, seja em atos, atitudes ou a natureza, tá? Deus, ele implanta uma lei moral e em muitos lugares da Bíblia nós podemos ver isso. Pecado é ir contra a lei de Deus, então faz sentido o que Êxodo diz, que é, não matarás, não furtarás, né? E você pode ler isso em Êxodo 20, versículo 13 ao 15. Deus, ele é eternamente bom em seu caráter, em tudo que se acha nele. Ele é perfeito. E a sua lei moral também é perfeita. Isto é, qualquer coisa que entre em oposição a Deus é pecado. O Senhor, ele odeia pecado. E por quê? Esse contradiz diretamente tudo que ele é. Ele é bom, ele é perfeito, ele é justo, ele é reto. O seu caráter, ele é impecável. E aí a gente pergunta, mas como que surgiu o pecado? O pecado existiu em Satanás e seus demônios antes da raça humana, né, de Adão e Eva. Então entrou o pecado no mundo por eles, por Adão e Eva, mas antes mesmo foi por Satanás e seus demônios que se rebelaram contra Deus, entrando a desobediência em seus corações e indo contra o Senhor. Lembrando que o pecado de Satanás contra Adão e Eva, ele não impôs, ele não obrigou ninguém a pecar, ele induziu, mas a decisão de pecar foi de Adão e de Eva. Então hoje a decisão de pecar é minha, é do próximo, é de qualquer um de nós, porque o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio assim como que deu para eles. A escolha foi deles. O Senhor falou, não comer da árvore do conhecimento, e mesmo assim eles se deixaram levar aquilo. Eu tenho para mim uma interpretação, possa ser que eu esteja errada, mas que aquilo, o inimigo, ele já estava ali sondando o comportamento de Eva. Talvez ela já tinha despertado alguma curiosidade em comer da árvore do conhecimento e ele só plantou a sementinha para que ela realmente fosse desobedecesse ao Senhor. Então temos que tomar muito cuidado também em nossas vidas. Às vezes o inimigo só está ali rodeando, mas é algo que já tem dentro de você, um desejo que já está dentro de você. E aí ele usa isso de artimanha para arruinar a sua vida. Visto isso, nós podemos observar em Romanos 7,18 uma fala de Paulo, que diz assim, sei que nada de bom habita em mim. Ele quer dizer que nós já temos uma hereditariedade já de pecado. Desde a nossa geração lá de Adão e Eva, nós temos uma carnalidade pecaminosa. O pecado, ele não só afetou Adão e Eva lá atrás, mas toda a raça humana foi atingida por conta desse pecado. E o salário do pecado é a morte. Você pode ler isso em Romanos 6:23. Mas por meio da vida de Jesus, Deus nos oferece libertação da condenação que o pecado traz. Pedro fala sobre Jesus e diz assim, ele mesmo levou sobre si, no seu corpo, os nossos pecados e vivemos para a justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para aqueles que olham para Jesus, nenhuma condenação há. Romanos 8, versículo 1. Deus, ele se entristece com os nossos pecados e muitas vezes isso pode resultar em disciplina divina em nossa vida. O Senhor, ele disciplina quem ama. Hebreus 12, 6. Essa disciplina é para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. Hebreus 12, 10. Falar sobre pecado é muito difícil hoje em dia. As pessoas não querem falar mais sobre o pecado. Não querem mais trazer à tona aquilo que é errado. Se acham santas demais a partir do momento que se diz ser cristã ou religioso. Mas, na verdade, todos nós pecamos, mesmo a não pensar, não falar, mesmo que sem querer, existe já o pecado, o inconsciente e o consciente. O inconsciente é aquele que você
pensa ou erra sem o controle e o domínio, o seu próprio domínio. Quando você vê, já fez, aconteceu. E o consciente é aquele que você vai lá e comete com aquele desejo mesmo de fazer. Então isso já é um pecado consciente. Então você deixa a maldade do seu coração corromper você, ou o desejo por algo também te contaminar, e você toma aquela ação consciente. Nós podemos perceber também que com o pecado no mundo, abalou a terra, a humanidade, homem contra homem, animal contra animal. O mundo em si é resistente à humanidade, nação contra nação, guerras e tantas outras coisas. E até mesmo o homem contra o próprio homem, ou ele contra ele mesmo. Quantas vezes a gente não escuta dizer assim, eu me odeio? Olha só a frase, eu me odeio. Ou seja, às vezes a pessoa acaba não se amando, se odiando por alguma situação. Todos nós que pecamos, carecemos da presença do Senhor. Sem a presença de Deus não somos nada. É ela que nos traz a calma, nos traz a paz, a alegria de viver, uma retidão, tentar nos santificarmos cada vez mais, o Espírito Santo que nos convence. Por isso que é importante estar sempre na presença do Senhor. A luz da Bíblia em nossas vidas, a palavra dele é quem nos sustenta. Agostinho diz que Adão e Eva não foram criados já com o pecado, e sim têm o poder e a capacidade para não pecar. Não fizeram o impossível para não pecar. Ou seja, preferiram desobedecer à ordem de Deus, e isso nos trouxe também essa maldade na hereditariedade. O pecado já está enraizado na raça humana, e é impossível encontrar uma pessoa que não peque. A única pessoa que veio à Terra sendo Deus, nosso Jesus Cristo, esse era um único que não carregava pecado em seu corpo. Mas isso também não significa que hoje em dia não precisamos nos esforçar para não pecar. Isso significa que nós podemos nos esforçar e que isso está no controle de nossas mãos, que aquilo que está no nosso controle de fazer, que possamos fazer, e aquilo que está no controle do Senhor, que Ele faz por nós. Exemplo de um dos nossos pecados que fala na Bíblia, em Êxodo, não roubarás. Aí tem lá uma pessoa, ela rouba, e nós achamos errado. Pela nossa lei cívica, isso é errado, não está certo. Mas se ele roubou para sustentar a sua família, existe como que eu posso dizer? As pessoas já olham com outro olhar, mas não deixa de ser pecado, tá? Então não existe um pecadinho, um pecadão, é pecado da mesma forma. Numa outra análise, o que poderia ser feito? Essa família ou esse pai de família pedir apoio, ajuda a pessoas, enfim. Isso é uma análise minha, tá? Outro exemplo é aquelas pessoas que fazem bondade e se expõem às pessoas, tiram fotos, fazem vídeos que estão fazendo a entrega de algo para aquela pessoa, ou sai falando para todo mundo que fez algo pelaquela pessoa para ganhar aplausos. Isso também é pecado, porque a Bíblia diz que o que você faz com a direita, a esquerda não veja. Ou seja, a gente tem que fazer no oculto, não para deixar outra pessoa também envergonhada com aquela situação. Isso seria ganhar aplausos nas custas do sofrimento do outro. Isso também é pecado. A raça humana por si mesma não deseja obedecer a Deus, porque isso já é nosso, já é como falou aqui, de hereditariedade. Então, por isso que Jesus Cristo rogou ao Pai para deixar o Espírito Santo conosco, porque é Ele que nos convence de nossas falhas, nossos pecados, o quanto precisamos estar próximo do Senhor e o quanto Jesus Cristo está à porta, o quanto Jesus Cristo, o tempo já está aí, vindouro, Jesus está voltando. Em Marcos capítulo 10, versículo 18 diz, ninguém é tão bom senão a Deus. Em Romanos 3,10 diz também que não há um justo sequer na terra. Parece até ser um exagero, né, falar essas coisas, porque existem tantas pessoas boas fazendo bondades por aí. Mas a gente faz uma análise que essa bondade, ela nada mais é para nos sentirmos uma pessoa melhor. Essa bondade é sobre uma virtude cívica. A gente se sente bem
O nosso ego se sente bem fazendo bem para alguém. E muitas vezes, quantos de nós não falamos assim, vamos fazer uma para Deus ver, né? Vamos fazer isso para ganhar um lugarzinho no céu, né? Já está garantido. Quantos de nós já não usamos essa frase? E será que realmente estávamos fazendo de bom coração? Ou estávamos fazendo porque era algo que ia trazer benefícios? Ou ia deixar a gente melhor, alimentar o nosso ego? Eu tenho uma notícia aqui para nós. Por meio da vida de Jesus, Deus ofereceu a libertação e a condenação do pecado. Ou seja, por através da morte de Jesus Cristo, ele nos livrou do pecado e da morte eterna. Nós não estamos presos, estamos libertos do pecado, que foi lavado e limpo pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Então, toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos limpa. Toda vez que nós nos arrependemos do Senhor, Ele nos limpa. Que possamos ter um coração quebrantado todas as vezes que erramos. Que possamos nos convencer das nossas falhas, nossos pecados, por através do Espírito Santo, sim. Mas que possamos também falar ao Senhor: Deus, hoje eu errei. Não existe pecado, confesso, que o Senhor não perdoe. Mas não adianta você endurecer o coração e dizer: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e não servir a Ele em santidade, não fazer as coisas de acordo com a vontade do Pai. O Senhor, Ele tem prazer naquele que obedece, e Ele é inimigo do pecado, tá? Fica com essa meditação, com essa palavra. O Senhor falou muito ao meu coração, quanto nós precisamos estar na presença dEle, na luz dEle. Amém? Deus abençoe vocês. Bom estudo.